Eu estou no Parque Agropecuário de Goiânia, onde está acontecendo a Expo Genética. É uma feira já tradicional, estritamente técnica, onde são reunidos aqui os animais da raça zebuína. Aqui nós temos Nelore, Sindi, tem Tabapuã, tem aí também o Gi leiteiro, enfim, tem uma série de raças aqui e, como eu disse, é um evento estritamente técnico. E andando aqui pela feira, eu encontrei com o André Rocha. O André é o diretor-presidente da Champion, uma empresa com mais de 60 anos que começou aqui no estado de Goiás e hoje já está no Brasil, está no México e também nos Estados Unidos. E o André, ele morou durante muito tempo nos Estados Unidos e tem uma larga experiência na área de confinamento, tanto no México quanto nos Estados Unidos. André, existe uma diferença muito grande entre México, Estados Unidos e Brasil na área de confinamento? Bom, acho que a primeira diferença que é muito importante é que 95%, falando de carne, 95% da carne americana ela é terminada em confinamento. Segundo o André, aqui no Brasil é o contrário. A nossa maior produção de carne vem dos animais criados a pasto. A quantidade de animais confinados ainda é muito pequena aqui no Brasil. O nosso rebanho, sim, é muito grande, está na casa de 200 milhões de cabeças, muito maior que o americano. Nos Estados Unidos, umas 90 milhões de cabeças e o desfrute americano é muito maior exatamente porque lá o confinamento é muito, muito mais forte. Então, quer dizer, os ciclos são muito menores. Então, é um outro tipo de pecuária, um outro tipo de nutrição e um outro tipo de sanidade exatamente por essa diferença do jeito que os animais são criados. A gente que é brasileiro, né, que está acostumado com gado a pasto e tal, às vezes você fica assim até meio assustado, porque muitas vezes você vê o ciclo desde que o bezerro sai da mãe, ele já vai para o confinamento, então parece assim, muitas vezes, mais para a avicultura até do que para essa pecuária que a gente conhece. Agora, no México é uma outra realidade também. E, por incrível que pareça, nos Estados o gado do rebanho americano confinado, muitos animais vêm do México, né? Exatamente. Na fronteira ali entre o México com os Estados Unidos, a parte mais importante da fronteira é no Texas. Tem uma fronteira também com a Califórnia, mas com o Texas é mais importante. Alguma coisa como 8 milhões de cabeças de gado são exportadas do México para os Estados Unidos. E existe um programa muito importante do USDA, que é como se fosse a Embrapa brasileira, para o controle do carrapato. Então, quer dizer, imagina que você tem uma carreta, se você tiver lá uma quantidade de animais e tiver um animal com carrapato, todo o gado precisa voltar. Então, assim, o controle sanitário entre o México e os Estados Unidos é muito importante, mas sim, uma parte importante da pecuária mexicana é a exportação de gado em pé para ser terminado nos confinamentos dos Estados Unidos. Agora, o Brasil, nós temos aqui um carrapato absurdamente, um nível muito alto. México também tem, nos Estados Unidos não tem. Como é que é controlar o produto utilizado no México, nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente contra carrapato? Bom, primeiro que na verdade, assim, nos Estados Unidos não tem carrapato porque o governo falou que não tem. Então, na verdade, não tem carrapato, mas tem. Então, assim, o carrapato ele ainda existe nos Estados Unidos. Em alguns lugares bem para o norte, você tem o chamado fever tick, né, que é uma febre causada pelo carrapato, que é muito grave. E um dos grandes vetores de transmitir carrapato nos Estados Unidos, isso é muito curioso para os brasileiros, são os veados, né? Porque você tem nos Estados Unidos você não tem tanta cerca como no Brasil, então você tem estudo, né, de muitas vezes o tal do veado do rabo branco, ele sai da fronteira do Canadá, do México e sobe até o Canadá e esse animal ele tem carrapato e vai transmitindo pelos Estados Unidos inteiro. É só uma curiosidade. A forma mais eficiente de controlar moscas e carrapatos é através da adição dos larvicidas que controlam a infestação dessas pragas. E ele pode ser colocado nas rações, no sal mineral, nos concentrados. Os produtos da Champion já são utilizados nos Estados Unidos há mais de 60 anos, assim como aqui no Brasil. Já no México, a Champion está abrindo o mercado. O programa de controle de moscas e carrapatos criado pela Champion é o mesmo para o Brasil, Estados Unidos e México. Exatamente. E uma coisa que nós aprendemos nos Estados Unidos é que
a gente está falando de confinamento de gado de corte, mas no confinamento do gado leiteiro, é muito difícil, eu pelo menos em 8 anos morando lá, nunca vi uma fazenda que ainda tira leite no balde, né? São grandes propriedades, ou uma fazenda pequena, né, de leite, são 1000 cabeças mais ou menos. Então, o problema da mosca, e não só a mosca do chifre, mas a mosca doméstica, a mosca do estábulo, no gado leiteiro, ele é muito grande. O André explica que o americano solucionou a infestação de moscas através da adição dos larvicidas Champion na dieta dos animais. Um outro grave problema que as moscas conseguem transmitir aos animais leiteiros, além do estresse, é a mastite. As moscas são os principais vetores de transmissão da mastite. Por isso, a solução encontrada para a eliminação das moscas foi a adição de larvicidas na comida dos animais, cujos resultados são excelentes. Eu fiquei 8 anos fora e eu estou muito impressionado com a qualidade da pecuária brasileira hoje em dia. Então, assim, muito provavelmente o que o pecuarista está fazendo hoje é bom, é eficiente. O que a gente quer propor é uma ideia, mais do que vender um produto, é uma ideia. Imagina só, se você está controlando carrapato e mosca, e se você fizer isso 365 dias por ano, 24 horas por dia, e sem precisar fazer um manejo, seja ele qual for, com qualquer tipo de produto. Você já está economizando? Você já está economizando. Então, assim, é absolutamente intuitivo que nós estamos aqui na Expo Genética, né? Então, você está investindo numa boa genética, você está investindo numa boa ração, numa boa nutrição. E provavelmente o pecuarista também está fazendo um bom controle de carrapato, sim, e mosca, tá, e verme. Mas dá para ser melhor com um produto que vai fazer 365 dias, 24 horas por todos os dias controlando carrapato e mosca. Então, evidentemente que a nossa solução ela é melhor e por ser melhor ela é mais barata. Então a gente quer fazer esse convite, né, para que a gente possa conversar mais com os criadores, com os técnicos do Brasil, para a gente exatamente explicar isso. Lá nos Estados Unidos, o número é impressionante. Alguma coisa como 30% de todo o rebanho americano usam produtos como o D-Fly e o D-Fly S3. Assim, a recompra, a reincidência de uso, ela é quase 100%, porque a pergunta é essa: vale a pena ter a minha fazenda o ano inteiro sem carrapato e sem mosca?